Olá pessoal, Guilherme da Ferron Esportes falando. Hoje eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês e tentar explicar de como que funciona os envios, principalmente do Mercado Livre. Muita gente tem dúvida, a gente sabe disso, então eu quero tentar exemplificar aqui para que vocês possam compartilhar o vídeo e atingir o maior número de pessoas aí que tenham dúvidas ainda, né? O pessoal compra e fica nessa, poxa, meu produto vai por onde? Quem que recebe? Quem que é responsável? Por que que não entregaram, né? Enfim. Bom, basicamente o Mercado Livre ele utiliza ou os correios para despachar os produtos, né? Ou transportadora. Não tem outra maneira de se fazer isso. Então, o que acontece? Seja por qualquer uma das duas, nas duas situações, a gente considera, nós como lojistas ou como empresa que está despachando para o cliente, a gente considera isso como um serviço terceirizado. O que seria esse serviço terceirizado? Nós não temos controle sobre. Não importa se ele é feito pelo correio ou se ele é feito por alguma transportadora da cidade da pessoa, da empresa que vendeu ou por outra cidade. A gente não tem esse controle. Uma vez que é feito a venda, eles geram uma etiqueta, geram um código para rastreio do produto e é despachado, é entregue na sede deles, do correio nos correios e da transportadora, cada uma tem a sua. E uma vez que é entregue, eles partem para o destino, geralmente param em cidades, param em filiais, da onde eles têm um centro de distribuição e dali vai para outros estados, enfim. Não adianta entrar por detalhes de como que funciona a parte interna das transportadoras ou dos correios, porque é um pouquinho mais complexo. Mas a ideia aqui é exemplificar que, uma vez que o produto saiu da empresa com a qual o cliente comprou, a empresa já não tem mais como um controle de rastrear esse produto diferente do que o cliente tem, porque a empresa também tem acesso ao mesmo código de rastreio e tem os mesmos meios de comunicação que um cliente teria com uma empresa, seja uma empresa de transporte ou seja pelos correios. Quer dizer, tem que estar ligando na agência de algum correio, ou ligando na filial ou na sede dessa transportadora para tentar descobrir onde está de repente esse produto, porque ainda não chegou, enfim. Então, basicamente, isso acontece não só com o Mercado Livre, isso com qualquer empresa que venda na internet, mas eu estou querendo apresentar para vocês isso, falando para vocês sobre o Mercado Livre, porque gera muitas dúvidas, né? O pessoal costuma perguntar: pô, mas está aqui, era para ter entregue, não entregou. Realmente, nós como empresa, a gente não tem esse controle, não tem como controlar e muito menos como cobrar. Tá? Mesmo que seja uma empresa, no caso, a gente sabe que a diferença entre o correio, por ser estatal, e qualquer outra empresa privada, né, particular aí que trabalhe, a gente não tem. Por mais que a gente ligue ou que qualquer outra empresa... salvo as exceções, vou abrir um parênteses aqui, porque existem algumas empresas grandes que têm a própria frota de transporte, então aí é diferente. Mas 90% dos casos, ou mais até, não é assim que funciona, acaba sendo terceirizado, e aí a gente não tem esse controle. Você pode ligar, seja no correio, seja na transportadora, o máximo que eles vão falar, o seu produto está em tal lugar, está indo, talvez seja entregue hoje, enfim. E fica aquela coisa que às vezes, em alguns casos... não fica sendo um serviço bem feito, né? E o cliente acaba achando que de repente a empresa tem alguma coisa diretamente a ver com esse atraso, mas infelizmente não tem. É óbvio, eu tenho certeza que você perguntar para qualquer pessoa que venda na internet, ele com certeza ele gostaria que o produto dele fosse o primeiro a ser coletado pela empresa e o primeiro a ser entregue na mão do cliente, sã e salvo. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas uma diferença básica é por que muitas vezes os correios eles não ligam para o que acontece, e diferente de uma empresa privada. Porque você vai ligar reclamando e
nada vai acontecer, porque os Correios vão continuar lá, ninguém vai ser mandado embora e todo mundo precisa e vai continuar usando o serviço. Então não tem muito o que fazer. Mas por que quando isso se trata de uma empresa privada já muda a situação? Por quê? Digamos que eu trabalhe com 3 transportadoras diferentes que façam entrega para o Brasil inteiro. Bom, a X, Y e Z. De repente eu começo a ter muita reclamação de clientes meus que a transportadora Y não está entregando dentro do prazo, está atrasando, está tendo muito produto extraviado, enfim, N causas. O que pode nesse caso acontecer? Não adianta eu também ligar lá nessa empresa e começar a cobrar especificamente sobre um produto. Não tem como. Ela vai falar ó, esse produto está dentro do caminhão, está indo para tal lugar ou está em tal lugar. Não muda a nossa informação com a informação que talvez um cliente que ligasse nessa empresa iria ter. Mas o que a empresa que vende e utiliza esse serviço dessa transportadora pode começar a fazer? Pô, eu estou recebendo reclamação demais dessa empresa Y, vou cortar essa empresa Y e vou passar a trabalhar só com a X e com a Z ou com uma outra qualquer aí que de repente tenha um serviço melhor para uma determinada região ou qualquer coisa do tipo. Então isso pode acontecer. Tendo em vista e sabendo dessa situação, o que acontece quando você trabalha com empresas particulares e não públicas? No caso, a gente basicamente é o correio, né? Mas elas procuram fazer um serviço um pouco melhor, porque elas sabem que se começar a ter muita reclamação, poucas empresas vão fazer uso daquela transportadora. Então, essa é uma grande diferença. Eu acredito que, principalmente hoje falando do Mercado Livre, ele tá levando as lojas, as empresas que vendem dentro da plataforma do Mercado Livre a utilizarem mais transportadora do que os Correios, muito em virtude disso. Porque as queixas que tinham em cima do Correio, pouco se fazia, né? Porque eram de cada 100 queixas que apareciam lá, 1 ou 2 eram resolvidas de forma a melhorar o sistema, né? Ao passo que as transportadoras não. Essa, se você começa a ter muita reclamação, você corta, tesoura e ela acaba fechando. Então, mas basicamente são essas 2 formas de trabalho que existe dentro do Mercado Livre, que são as transportadoras ou os Correios, e basicamente também a gente não tem muito o que fazer sobre. Uma vez que a gente despacha o produto fica à mercê das empresas. É claro que aqui eu tô generalizando, mas a gente sabe que o trabalho, mesmo do correio ou da maioria das transportadoras, ele ainda é positivo, né? Se a gente fosse colocar numa balança aí, mesmo colocar os contras do correio, os prós, enfim, de transportadora, a gente sabe que ambas os meios de envios, eles são bons ainda, né? Apesar de termos algumas queixas ou não, tá bom? Então é basicamente isso, o Mercado Livre trabalha com essas 2 formas, a gente não tem acesso diferenciado a nenhuma delas após o produto já estar em mãos, e eu espero que com esse vídeo aqui eu possa ter esclarecido algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, por favor, às vezes a gente fica aqui meio achando que está esclarecendo e pode estar ou criando mais dúvidas ou deixando algum ponto sem falar. Então, por favor, comentem no vídeo, que a gente grava outro vídeo se for necessário, ou mesmo já responde ali nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem sobre transportes dentro do Mercado Livre, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.